você que evoluiu 2,5 milhões de anos para chegar até aqui e para ser considerado Homo sapiens, a nossa espécie que busca pela sabedoria e pelo conhecimento. Por isso que eu chamo vocês de sapiens todo o tempo. Sejam bem-vindos ao canal DR das Dietas, é onde você está, você que caiu de paraquedas e não sabe. Meu nome é Estevam Mateus, sou psicólogo, doutora Ana Maria, especializada em nutrologia e com pós-graduação em meta-análise. E a gente não está aqui para te influenciar no que você vai comer, deixar de comer, nada disso. Na verdade, a gente discute, também não é atendimento médico, nem psicológico, né, de nenhuma natureza de saúde. A gente tem um canal com o objetivo de discutir as evidências científicas sobre alimentação, emagrecimento, né, das informações para que você tome a decisão por si próprio, do que você acha melhor comer, o que está mais adequado para a sua vida, para a sua situação, enfim. Afinal, você evoluiu 200 mil anos como sapiens, para poder tomar essas decisões, né? E a influência que a gente está fazendo é uma influência positiva, porque você tem influência negativa, influência positiva, e aqui a influência positiva mostrando as evidências das dietas e fazendo você pensar o que é melhor para você. E vamos na saga Nessa das saga, dietas, você né? vai começar agora a saga da dieta. Hoje a gente vai falar sobre o quê, A gente Ana? vai falar justamente sobre isso, sobre a dieta da evolução dos Homo sapiens. Ah, é a dieta. Eu acho que eu já sei o nome dessa. Como que É a dieta paleo. É a dieta paleo. Eu só sigo ela há 10 anos só. Só. Ainda foi mais difícil, mas a gente vai falar no final. A dieta paleolítica, então, é a dieta, se a gente pensar direitinho, que acompanhou a evolução dos Homo sapiens, né, durante os 200 mil anos do gênero do Homo sapiens, durante talvez 2,5 milhões de evolução do gênero Homo, né? Nós somos Homo sapiens, nós temos 200 mil anos, mas o gênero Homo já está há 2 milhões andando pela Terra. 2 é isso que milhões você e falou? meio. 2 milhões e meio. Nossa, é muito tempo, hein? Eu vou fazer um resuminho aqui cronológico, tem os livros nas descrições para vocês verem os livros isso, também a gente sempre coloca. Bem legais, assim, o livro Sapiens, tem um livro também de alimentação, Harari. né, da espécie, o Harari, ele tem outros livros também muito bacanas lá na descrição, é interessante sempre dar uma olhadinha. Então, o que acontece? Eu vou dar uma resumida aqui do que eu peguei de todos, assim, tá? Então, vamos imaginar, a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos, ok? Nossa, bastante tempo, hein? Né? A Nem gente sei, tem nem tem muito dimensão. zero, né? E 3,8 bilhões de anos começaram os primeiros organismos vivos. Células, né? Celulares, não unicelulares, né? E aí a evolução foi indo, várias espécies diferentes, então de 6 milhões de anos para cá é que se separou o último ancestral comum dos primatas, que eram o mesmo ancestral entre os chimpanzés e o gênero Homo, tá? Há 6 milhões de anos. Aí evoluiu, evolução das espécies, seleção natural, 2,5 milhões, aí o gênero Homo, que também começa a idade da pedra. Paleolítico. Porque que também, começa a ter as ferramentas. Porque o nome paleolítico vem de paleos, pedra, que é muito antigo, e litos, que é pedra. Litos é pedra, isso mesmo. Então, assim, paleolítico vem justamente disso. Então, 2,5 milhões atrás começou a era paleolítica, né? Ela é dividida e tal, até chegar na era depois mais recente que a gente vai ver. Lá na África, né? Então, que encontraram os primeiros artefatos e comprovação da existência do gênero específico Homo. E aí, 2,5 milhões de anos, o gênero Homo começou a se deslocar da África para a Europa, para a Ásia, foi se deslocando. Tava muito calor, né? Aí ele começou a subir para mais friozinho. Não sabe, né? Porque tinha o negócio das eras glaciares. Tá, não sabe se tava... Eu acho que foi talvez procurando comida, porque o que acontecia? Eles saíram das árvores e aí eles começaram a procurar tudo que era possível de comer, entendeu? Antes comia só o que tinha na árvore, de repente começou a procurar insetos, ovos, passarinhos, pequenos animais, e aí foi tentando caçar, né? Mesmo sem ter muito expertise. Expertise, exatamente. E nisso foi evoluindo. Aqui, mais ou menos, pra vocês terem uma noção, 500 mil anos, foi comprovada a existência dos neandertais na Europa e no Oriente Médio. E 200 mil anos para frente, aí a nossa espécie, o Homo sapiens. E aí o que acontece? Também 200 mil anos. Só que assim, pouco antes, 300 mil anos, aí o gênero Homo conseguiu controlar o fogo. E aí algumas teorias começou a cozinhar, e algumas teorias acham que aí teve um avanço intelectual por conta do cozimento e da facilitação de digestão dos alimentos. E que aí você conseguia absorver mais calorias se você mais cozinhasse. Macros e micros. Mas tem muitas
muitas outras teorias, porque o que acontece? Tem a teoria de que talvez tenha sido a carne, com muita caloria dos animais muito grandes e gordurosos, que dava muita caloria. Talvez isso, juntamente com o desenvolvimento das ferramentas de pedra, acabou você conseguindo mais quebrar os ossos. Dentro dos ossos dos grandes animais tem gordura, então isso dava um aporte calórico maior. Então tem várias coisas aí. Formação de hormônios, até do de cérebro, músculo, do né? cérebro. O cérebro Então, é só colesterol. É só praticamente, tem bastante colesterol, assim, quantidade imensa de moléculas de colesterol. Então o que acontece? É o fogo e toda essa evolução aí dos artefatos ajudaram talvez nessa evolução, e 200 mil anos para cá, que é chamado Homo sapiens, que é a nossa espécie, né, na África Oriental. Que é o que você chama todo mundo. Por isso que eu fico chamando vocês de sapiens. E aí o que acontece? De 200 mil anos para cá, imagina, foi se espalhando pelo globo terrestre, certo? Em comunidades, nômades, caçadores, coletores, eles iam pegando o que tinha na frente, era inseto, era animal, começaram a juntar comunidades que iam coletando frutas. Eles não ficavam parados no lugar, não, porque senão a comida acabava. Então isso, eles iam atrás da comida. E aí nisso eles foram se espalhando para a Austrália, para as Américas e por aí foi. E sempre procurando os animais. Aí no meio dessa história, de 70 mil anos para cá, teve a revolução cognitiva, que eles acham que é a questão deles terem conseguido desenvolver a linguagem, e com isso a capacidade também de abstração, uma coisa levou a outra, que aí fazia com que o grupo planejasse tanto ao seu deslocamento como a caça, caça. Isso, vamos caçar porque os mamutes passam por aqui há tanto tempo, a gente vai esperar ali no buraco. Ou a gente vai fazer um buraco, eles vão cair no buraco e a gente mata e leva comida para a tribo. Toda essa questão. E aí com isso eles foram meio que dizimando e tal. Uma das teorias é que a megafauna que eles chamam, que eram os grandes animais, os mamutes e outros animais ruminantes de grande porte que existiam naquela época, foram sendo extintos aos poucos, porque não dava tempo de se reproduzir. Não tinha a reprodução em cativeiro, né? Não, era hora livre, tava ali, vai matando, e esses animais grandes provavelmente devem ser de difícil reprodução, deveriam ser, né? Só um de cada vez, não, né? Eles são, porque o elefante de difícil reprodução. Por isso que sempre tem ameaça de extinção, né? Isso. Exatamente. E aí o que aconteceu? 45 mil anos atrás, o Homo sapiens chega na Austrália e logo depois a megafauna acaba na Austrália. Então fomos nós, né? 16 mil anos atrás. Chega nas Américas e aí a megafauna das Américas acaba também. Então pode ter tido alguma questão aí geológica de vulcão. Então provavelmente pode ter sido diversos acontecimentos, mas é só o lance que você vai falar daqui a pouco da domesticação do trigo já prova que eles começaram a ter consciência que o alimento estaria acabando. E aí eles teriam que começar a ter alimento, ou seja, fazer alimento, né? Exatamente. Cultivar e criar os animais. Exatamente. Nessa brincadeira, os neandertais, que já tinham, que eram meio que competidores dos Homo sapiens, mas não tinham essa capacidade de linguagem tão grande, não formavam, acabaram sendo absorvidos, misturando, né? Tanto que ainda tem resíduo de gene neandertal na gente, né? Se você fizer o teste de DNA, algumas pessoas têm. Realmente foram se extinguindo. Por quê? Porque eles não tinham essa capacidade de abstração de linguagem. E aí, acho que 30 mil anos pra cá, extinguiu-se os neandertais. E os Homo sapiens dominaram, então, todo o gênero Homo. O planeta Terra, somos nós aí na luta. E de 12 mil anos pra cá, aconteceu exatamente o que você falou. Talvez não seja nem uma consciência de dizer assim, não vou... Não, eles já estavam tendo consciência e planejando, não estavam? Os grandes animais começaram a desaparecer. Então teve uma evidência concreta de que, olha, eu não tenho mais comida, o que é que eu posso comer aqui? Eu acho que começou a ter sazonalidade. Épocas com comida, épocas sem comida, eles começaram a raciocinar. Hoje a gente precisa ter aquela plantinha lá, como é que faz para fazer? O bichinho lá come e não morre envenenado, então vou tentar comer também. E aí começou a cultivar. Então eles começaram a fazer assentamentos, aí começou a revolução neolítica. Neo de novo. Né? Então de nova pedra. Nova idade da pedra. Uma idade da pedra. Eram umas ferramentas já com o logozinho da marca, já tinha quem fazia, aquele chefe lá que fazia a marquinha melhor. A própria pedra de você, sabe, moer os grãos, já fazer era diferente, eram ferramentas, né? Antes eram pedaços de pedra, lascas de pedra. Da pedra lascada. De pedra lascada. Dos e aí depois veio os moedores, as ferramentas. Né? Exatamente. É aí que surgiu a introdução dos grãos na dieta de 12 mil anos para cá, né? Então quando a gente pensa em Egito, essas civilizações, elas têm
3.000 anos, 5.000 anos pra cá. Eu ia falar da idade do universo, mas acho que não tem nada a ver, né? Porque é muito mais velho, né? Não, e Tem outra controvérsia, coisa, nem sabe se tem idade, né? segundo o telescópio James Webb, a gente nem colocou a idade do universo aqui, porque tem uma controvérsia danada hoje em dia, vocês vão ver. Vamos descobrir qual a idade do universo, que a gente não sabe ainda. Mas só para vocês terem uma noção, os grandes reinos, as religiões mais estabelecidas, né? A escrita, o dinheiro, ou pelo menos o comércio, o escambo, tudo isso foi formado mais ou menos de 3.000 anos para cá. Então a gente está falando de evolução de 200.000 anos, sapiens. Quer dizer, você demorou com a evolução, com a seleção natural, 200.000 anos para ser quem você é como espécie. E a domesticação do trigo só voltando 12.000 anos. 12.000 anos. A gente tem 200.000, ou seja, a gente está 200 menos 12, a gente está comendo carne, só 10% que a gente come trigo. Será que o nosso organismo, né? será que o nosso organismo é mais acostumado a comer carne? Isso é um raciocínio meu aqui. É mais acostumado a comer carne e proteína animal do que as vegetais? Porque será que em 12.000 anos a gente se adaptou? É uma pergunta. Se adaptou a comer isso daí ou isso é uma dúvida? É uma dúvida, mas o pessoal evolucionista acredita que não dá tempo de se adaptar. Okay. É muito pouco tempo, exatamente, é super pertinente isso que você falou. 12.000 anos, imagina, 2 milhões e meio de 200.000 como sapiens é muito pouco tempo para você ter adaptado. E outra coisa que é muito menos tempo ainda para a pessoa adaptar, porque as pessoas falam, mas o mundo moderno, a gente se adapta, mas a evolução das espécies demora gerações e gerações e gerações, e a gente está interferindo. Não é porque lançou uma balinha nova que você já tá pronto para digerir aquela porcaria, né? E 100 anos para cá a Revolução Industrial, um pouquinho mais de 100 anos, 120. Então, o que acontece? A Revolução Industrial com o processamento dos alimentos e o superprocessamento dos alimentos, que na verdade começou a acontecer da Segunda Guerra para cá. Da Segunda Guerra. Então, o que acontece? A gente, tecnicamente, não está preparado para comer isso. É por isso que a gente fala sempre aqui, vocês vão ver a gente repetindo. Organicamente, você quer dizer? Biologicamente, biologicamente como espécie, né? Como espécie não é, mas a gente come. Mas e aí engorda, são e aí faz dieta. E aí vai ver, assistir aí o vem canal assistir o DR das Dietas, ó. Vamos sapiens, é isso porque aí. o que acontece? Não é comida de verdade, né? Lógico. Já não é comida de verdade. Comida de verdade é aquilo lá que você sabe que tá aí na natureza. É isso daí. Mas tem a questão... Criada por Deus, por os mais religiosos. Para as pessoas, né? Então, assim, imagina uma dieta que era assim, era o que eles encontrassem. Ok. Então pode ser, imagina, pode ser de tudo, dos anos 1.000 anos para cá, antes da agricultura, antes da domesticação dos animais, podia ser carne, de tudo que é animal, peixe, aves, animais magros, frutas também, grão, se tivesse. Grão não, né? Não, grão não, porque o grão não, é verdade. Você precisa produzir muito, tem uma lavoura muito grande, com muita produção, para conseguir tirar todos os grãos. Inclusive, a gente... Mas insetos eles comiam? Insetos comiam, principalmente logo depois que desceram das árvores, porque era fonte de proteína também, mas era mais difícil de digerir, né? Por causa da queratina, essas coisas. Então, assim, folhas que não fossem venenosas, né? Eles comiam, tal, ovos, tudo isso. E pra quem que é essa dieta, hein, Ana? Tecnicamente para todos nós, né? Quem for homo sapiens aí, quem for sapiens. Quem se alimenta. Quem se alimenta, tecnicamente é uma dieta que dá pra... Mas tem alguma quantidade específica que você tem que comer por dia, esse tipo de coisa, então, pessoal? aí é que tá. Tecnicamente, se você pensar ideologicamente, não. Você vai comer aquilo que é produto natural e tal. Mas, no auge, digamos assim, do Homo sapiens, que foi quando ele foi o maior caçador, o maior predador, né? Que foi justamente quando ele acabou dizimando a megafauna, muito provavelmente era uma quantidade grande de gordura e proteína. Porque eles pegavam aquele animal, ele durava vários dias ali, entendeu? E quando tinha muita fartura, grandes manadas, ele ia consumindo. Então, assim, hoje em dia, o que acontece? De 2002 para cá, foi que essa dieta foi mais colocada à baila. É por isso que as pessoas acham que às vezes é uma dieta moderna, mas não é antiquíssima, gente. Só que o Dr. Loren Corden publicou um livro... Esse Loren Corden, ele é da onde? Dos Estados Unidos? É, da Universidade do Colorado. Ok. E ele publicou em 2002, assim, é a coisa mais assim, bem definida como dieta paleolítica. Só que ele baseou naquelas tribos africanas que ainda são nômades, caçadores-coletores, entendeu? Tem muitas tribos no mundo todo, mas mais na África, que são caçadores-coletores. Aí ele acabou meio que definindo uma quantidade assim de 25 a 30% de proteína, e aí meio que dividido, carboidrato e gordura. Então essa dieta tem um grande potencial de emagrecimento, mais ou menos parecida lá com os vídeos da playlist que a gente tem de proteína para a quantidade de 30%, 20% bem lembrado. De carboidrato, né? De proteína. 20 a 30% de proteína. Proteína e o resto, das calorias totais. E o resto... Aí o resto vai depender da dieta, né? Mas é que aquelas diretrizes que você está falando são as da playlist de proteínas que tem aqui no canal.
que uma das diretrizes é, se você tem intenção de emagrecimento, você tem que otimizar seu consumo proteico para chegar perto dos 30% de todas as suas calorias totais. Então, realmente, isso casa muito com essa recomendação da dieta paleolítica. Ok. A outra coisa que eu achei vendo os artigos... Que aqui no canal tem, né? Homo sapiens. Tem, Homo sapiens. Outra coisa que os artigos têm um pouco de ruído em relação a essa ideia paleolítica, né? É que eles muitas vezes incluem como a dieta paleolítica uma carne magra, não necessariamente carne vermelha e nem carne gorda. Que aí você pensa assim, mas aí tá contra aquela coisa da evolução que você acabou de falar. Só que é justamente por causa disso, porque eles começaram a seguir o Lauren Gordon, começou a seguir essas tribos, e essas tribos nômades, caçadores-coletores atuais, modernas, o que acontece? Eles não têm, primeiro, não tem aquela variedade de animais grandes e com grande quantidade de gordura e de energia como tinha antigamente, na época da megafauna. E segundo, eles estão muitas vezes limitados ali por territórios, justamente para proteger a extinção. Então eles acabam caçando só animais mais magros. Okay. Então é isso que acontece, né? Que talvez não seja a dieta paleolítica verdadeira, mas é a que os paleolíticos de hoje, as tribos da África, né? Das tribos da África, exatamente. E outra coisa interessante que eles comem bastante, que é a segunda coisa que eles gostam mais, se eu não me engano, foi um estudo com os Hadza da África. Aonde você está aqui no texto? Eu já tô lembrando de outra coisa que não tá no script. Não, mas é só pra... E aqui? Onde tá? Aqui, esse aqui, a gente vai começar aqui. Tá. Então, o que acontece? Sabe uma coisa que eles gostam muito quando você pergunta pra eles, que tem vários estudos que fizeram principalmente com essa tribo Hadza, que eles são bem... Aonde são essas tribos? Na Tanzânia e nesses outros países da África Oriental. E eles têm os Maasai e tem os Hadza, que são os mais estudados, né? Que são os mais, assim, que aceitam pessoas de fora e tem como traduzir a língua e tal. E eles falam assim, o que é que você acha mais importante? O que é que você gosta mais de comida na vida? Aí eles falam carne, a caça. Eles falam a caça, porque pra eles eles acordam pra caçar. Então eles andam quilômetros, eles correm atrás da caça. Então é todo um estilo de vida, né? Não é só comer aquilo lá, mas tem atividade física. Eles não são sedentários, eles se expõem ao sol, eles não são obesos, eles não vitamina fumam. D também, tá bem de vitamina D. Bem de vitamina D, bem de tudo. E aí a primeira prioridade deles é caçar e a carne da caça. E segundo lugar, mel. Porque quando eles acham uma colmeia nas árvores, eles vão lá, eles sabem que eles podem ser picados e eles têm um pouco de medo, eles falam, mas dá um pouco de medo, mas é muito gostoso, porque aquilo dá muita energia pra eles. E aí eles vão comendo as frutinhas da época que tem, por exemplo, enfim, é todo um estilo de vida, né? Então, mas o mais importante é o que exclui. Eu acho que pra gente, assim, hoje em dia no mundo moderno, mais importante do que tentar simular totalmente, que ninguém vai sair correndo aí no meio do mato, né, e vai largar o trabalho, enfim, não. O que é que exclui essa dieta? Ela exclui grãos. Grãos, né, que não tinha o processamento dela, né, na época, né? Não tinha como plantar, porque ainda não tinha a dominação da questão da lavoura. E leite derivado. Leite derivado porque não tinha como fazer a coleta do leite, não tinha como ordenhar os animais gigantescos lá soltos, né? Selvagens. Depois que veio a vaca, né, que colocaram ela dentro começaram a domesticar, cercar a propriedade, aquela coisa toda, né? Mas o povo não morreu lá nessa época com 30 anos de idade, já tava tudo velho, morto. Isso. Mas o que acontece? A gente não sabe se provavelmente não era dieta, provavelmente eram outras coisas, né? Imagina, o cara vai lá subir numa árvore para pegar uma colmeia, a mulher vai lá subir numa árvore, sei lá, para pegar geralmente os guerreiros que enfrentavam a colmeia, tá, gente? Mas aí você vai coletar uma fruta que tá lá em cima da árvore, você cai da árvore, tem uma fratura, e não tem como tratar uma fratura, imagina, naquela época. A gente não tem uma pessoa para mostrar que deve ter uns 65 anos ou 70 que tá com um corpo excelente, que faz isso que é o Mark desde Simpson. sempre? Então, o legal do Mark Simpson é o seguinte, o Mark Simpson é um exemplo de pessoa moderna que segue uma dieta paleolítica. Muitos anos ele seguiu a dieta paleolítica, ele tem até um segundo livro, que é um livro de dieta cetogênica, mas eu acho que ele fica sempre meio que indo e voltando entre a paleo e a cetogênica. E a gente vai botar a foto dele aqui, pra vocês verem ele com 65 anos. Aqui é 65 agora, 65 anos. E depois a gente vai botar uma foto dele mais recente, que agora ele tem 70, tá? É só me avisar que eu troco, ó.
Pode trocar. Pode trocar? Ele é autor, é triatleta, já foi competidor de Ironman e tal. Assim, Nossa, mas tá bem, hein? tá eu acho que ele tá com um pouco menos de massa muscular agora com 70. Poxa, mas com 70 tá bem, né? Todos eles estão com 70 e pouco, estão com um pouco menos. O único que não tá com um pouco menos, tá com um pouco mais é o Sylvester Stallone, né? Aí É outras químicas, outro né? estilo, É outro estilo de química. Eu acho que talvez se ele corresse menos, pegasse mais peso, ele tivesse com o mesmo corpo de 65. Mas Ele tá tá com ótimo, minha gente, 75, tá né? excelente. E é um cara que você vê que ele realmente ele cumpre, ele tem livro de receita, um bocado de coisa. Eu não acho que ele fica comendo porcaria e fingindo que é uma coisa e não é outra. Você tá falando do marxismo. do Marcos, isso. Que é esse autor aí, triatleta aí, que vocês vão ver. Que tem Tira um livro foto dele ou a também. gente continua? Pode tirar. Vamos tirar. Então, o que a gente pode pensar em termos de benefício? Você vê que ele manteve o peso magro, né? Ok. Aí vamos procurar o que as pessoas querem mais saber. Emagrecimento As pessoas querem mais saber emagrecimento. Vamos. e Ninguém quer composição saber de corporal. ficar gordo. Ficar gordo todo mundo sabe. É só comer pizza, é só comida macarrão de processada quinta-feira. todos os dias. Macarrão de quinta-feira, pizza de sábado e domingo, segunda-feira cerveja, e terça-feira é aquele que vem aquele bife de porco, banana e couve. Tem alguém aqui nessa história. Quarta-feira feijoada. Oh. Então, assim, tem duas revisões sistemáticas, tá? 2019. Eu vou falar até da brasileira, que ela teve mais estudos. Foi uma revisão sistemática brasileira, que comparou, então, a dieta paleolítica com outras dietas, tá? Então, mas eram dietas bem estabelecidas. Não é assim, você come o que você quiser e tal coisa, não. Eram dietas, assim, ou estipuladas para ser a dieta padrão do guideline do país, enfim. E aí, o que aconteceu? Eles viram diferença estatística na redução do peso, em média 3,5 kg, tá? Legal. No IMC, um ponto... E qual que no período? Período de quanto tempo? Esse aqui é o problema, né? Uma zoeira total, de 14 dias a 6 meses. Tá. Então, é por isso que aí tem a média do que não emagreceu nada e o que emagreceu pra caramba. E o que engordou e o que emagreceu, exatamente. Tá. Mas também teve uma diminuiçãozinha da circunferência abdominal de 2,5 cm e tal. E a outra meta-análise viu a perda de gordura corporal e diminuiu 1,3%, tá? Okay. Não é muito não, gente, mas tem essas questões todas que o Estevão está falando aqui. Eu vou explicar para vocês rapidinho o problema desses estudos. Esses estudos aí foram randomizados, que é menos pior do que se fosse um estudo observacional. O estudo observacional, qual que é o problema? Vamos imaginar que você entra num quartinho de brinquedo de criança, de uma escolinha ou do seu filho lá, e o seu filho brincou, os amiguinhos, tudo, pegaram todos os brinquedos, tá tudo jogado no chão. A gente já deu esse exemplo no outro vídeo, né? Eu é que não sei se o outro vídeo vai sair agora, por isso que eu tô explicando. Tem a votação, eu acho que a votação, esse aí vai sair primeiro. E aí o que acontece? Imagina que tá o quartinho de brinquedo lá com os brinquedos tudo jogados no chão. Quebra-cabeça, boneca, carrinho, Lego, tudo. E o seu objetivo é saber quantos Legos tem, as cores dos Legos, os tamanhos dos Legos. E o seu objetivo é esse. Então o objetivo do estudo é saber se a dieta paleo ajudou a reduzir de peso ou não. Aí o que acontece? Você chega lá, você só tem a foto do quarto da criança todo bagunçado. E aí você tem que contar quantos Legos tem, onde tem. Aí tem Lego escondido embaixo de boneca, tem Lego escondido embaixo do tapete, tem tudo, entendeu? Não dá pra você dizer direito, então, você só levanta uma hipótese. Com quem comparar, na verdade? Esse é o estudo transversal. Por isso que a gente fala muito pouco de estudo observacional aqui, porque o estudo transversal é isso. É você olhar a foto parada lá e você ter que tirar alguma conclusão. Não dá pra tirar conclusão. Não dá pra você saber quem jogou o Lego primeiro, ou se foi jogar o carrinho em cima, o que aconteceu. Quando você faz o estudo de corte, daqueles que você gosta lá dos guerreiros romanos, que você vai acompanhando a corte, um grupo aqui vai acompanhando outro grupo ali, é menos pior, porque é como se você tivesse uma câmera filmando o quartinho, aí você meio que tá vendo quem chegou primeiro, jogou alguma coisa aqui, aí você meio que sabe onde tá escondido os brinquedos que você precisa ver. Mas o quartinho já tá bagunçado quando você começa a filmar. Então não é um negócio que você começa desde o começo da vida da pessoa e sabe tudo que a pessoa fez até ela ficar doente, entendeu? E os estudos randomizados são menos complicados. É como se alguém já foi lá, já arrumou o quartinho e deixou só os Legos. E aí você consegue separar. Lego verde, Lego amarelo, Lego laranja, e você começa a separar os tamanhos. Só que o que acontece? Mesmo nos estudos randomizados, se você falar assim, eu quero comparar só o Lego laranja com o Lego azul. Aí você tem 10 peças de Lego laranja, cada uma de um tamanho diferente, e você tem 2 sacos de Lego azul. Então, é mais ou menos o que aconteceu aqui nessa revisão sistemática. Tinha gente que tinha feito a dieta 14 dias e tinha gente que tinha feito 6 meses. Aí, como é que
que você vai saber qual é a efetividade Deram dela, os números aí, então quer dizer, perde. O que Abaixa, os números abaixam. Isso é abaixa, importante só que para você todo não mundo sabe saber. quanto, exatamente. Então, assim, saber se aquela Cada um é evidência... cada um, né? Mas o que a gente está falando aqui é justamente você saber. Existem evidências que podem ajudar no emagrecimento e na recomposição corporal. Daí vai de você querer testar ou não essa dieta, como todas as outras que a gente está falando também, né? E, então, assim, só uma lembrança, veja que não é exatamente uma dieta low carb. A dieta paleolítica ela não é necessariamente low carb. Você pode fazer uma A minha é low restrição. carb. A sua lei paleolítica é low carb, porque você tem um motivo específico de restringir açúcares. Então você restringe até várias frutas, né? Mas é uma coisa específica, mas no geral ela não é low carb. Mas é por isso que a gente vai fazer a batalha das dietas mais pra frente, para poder entender as diferenças entre uma e outra. Para não ficar nessa bagunça dos estudos, que junta tudo, misturado. Até não, mas é importante, eu acho que passar as ideias dos estudos, você acaba explicando um pouquinho mais sobre os estudos e como você enxerga, porque você é cientista, mas a pessoa que está do outro lado, ela está interessada, como eu, em perder peso, em manter o corpo, em longevidade. E entender se essa dieta pode ser pertinente para isso, claro, porque só o que você vê na mídia, dieta disso, dieta daquilo outro. Então é importante realmente entender como que cada um funciona e ver o que se adequa mais a você. Será que você se adapta a fazer uma dieta dessa, tirando todos os alimentos processados da sua vida? E leite e derivados também, tecnicamente não são paleolíticos, né? Então, mas é isso mesmo. O grande problema que eu vejo nesses estudos, até nessa dieta e em vários outros que a gente vai ver, é a falta deles relatarem a composição corporal de massa magra. Então, muitas vezes eles falam que perdeu massa gorda, né, a quantidade de percentagem de gordura, quilos de gordura no meio do peso geral que a pessoa perdeu, mas não falam se perdeu massa magra também. E isso é uma coisa importante, principalmente para idoso ou quem tem risco de osteoporose ou de sarcopenia. Você vai fazer uma dieta super uber rígida, vai perder peso só na balança, mas vai perder músculo também? Então, mas hoje em dia já dá, né? A gente tem uma balança aqui que mede essas coisas, né? É estranho eles não medirem isso, né? Eles medem, eles só não querem Eles só não querem colocar, porque né? não tem como você... Mas e sobre a síndrome metabólica, lembrando que aumenta, né? A síndrome metabólica aumenta em 5 vezes o risco cardiovascular, de diabetes e 2 vezes de cardiovascular. Tipo 2, né? E 5 vezes diabetes e 2 vezes de cardiovascular, diabetes tipo 2, né? Isso, né? Tá. Ou seja, porque o tipo não necessariamente tem nada a ver com isso, né? Ou seja, se você tem síndrome metabólica, é como se você estivesse sabendo que você tem a pré-doença. Então faça alguma coisa sobre isso. Você está quase lá, está com o pezinho lá. Se o médico já falou que você está com síndrome metabólica, não é só fazer dietinha, não. É fazer dieta e mudar o estilo de vida por completo, esquecer os exames. Deixa pra lá, repetir os exames daqui a um ano e não mudar nada. Então, o que é uma síndrome metabólica? A síndrome metabólica, eu vou só relembrar para você. São 5 critérios. Se você tiver 3 desses 5 ou mais, você já tem a síndrome você metabólica. tem síndrome metabólica e, Posso tentar consequentemente... adivinhar? Circunferência abdominal. Exatamente. Que, apesar deles terem um número definido, eu recomendo você olhar pela sua altura. Então, assim, não vai atrás do número definido que tem lá na literatura, 80 centímetros, 90, esquece. Cada pessoa tem um tamanho diferente. Então, pega a sua altura em centímetros e divida por 2. Então, se a pessoa tem 1,80 m, ela não pode passar a circunferência da cintura abdominal de 90. Okay. Tá? Porque se passar de 90 é síndrome metabólica, já está mais do que o normal. No homem é no umbigo altos? e na mulher um pouquinho acima do umbigo. Triglicérides altos, segundo item. Quem é o amigo do triglicérides? Que tem que ser alto e o povo tem baixo. O colesterol bom? Colesterol bom, HDL. O HDL é baixo. HDL baixo, triglicérides alto. Ok. Circunferência abdominal. Isso. Glicemia alterada, ou a pessoa já ter diabetes. Ou a pessoa já ter, né? Ou a pessoa já tomar remédio para não ter. Quem toma metformina também já tá nesse miolo aí. Entendi. E pressão alta. E pressão alta. Ou tomar remédio para pressão, porque a pessoa fala, não, minha pressão tá normal, mas você só tá normal porque você toma remédio. Então você já tem um dos fatores da síndrome metabólica. Ok. Tá? Aí, o que a gente viu em relação à dieta paleolítica, né? Tem também 2 revisões sistemáticas, também de estudos randomizados, bonitinho, para ver esses dados. Uma delas é mais nova, 2019, e uma delas 2015. O que aconteceu? A dieta paleolítica, a pessoa ser aderente à dieta paleolítica, ou seja, fazer do jeito certo, comparar com quem não faz ou quem faz bagunçado, teve diferença estatística. Diminuiu a circunferência abdominal, diminuiu as medidas de pressão, diminuiu os triglicérides, aumentou o HDL. O HDL é o colesterol bom. O colesterol bom. Ou seja, melhorou tudo, menos a glicemia. A glicemia não fez diferença.
Ok, bom, mas para quem não tem problema de diabetes e quem está controlando, né? A pessoa teria que queimar essa caloria dos carboidratos de algum jeito, né? Aí fazer Só exercício cortar o carboidrato que a físico. glicemia baixa aí também, porque nessa dieta em si, nesse estudo, não teve o corte de carboidrato, né? Isso, exatamente, justamente porque eles não são low carb, né? Não necessariamente. Agora, quando a gente fala de doença específica, Então, será a gente que... falou, né? a Diabetes. gente falou dos marcadores, né? O marcador que te favorece ter a doença, mas e a doença mesmo? Se a pessoa que já tem a diabetes, a pessoa que já tem desenvolveu diabetes, problema de pressão alta, desenvolveu não, já tá... Não, as pessoas, esse estudo que eu achei não foi já ter e melhorar, não melhorar, isso eu não encontrei. Eu vi um estudo francês que acompanhou as pessoas 15 mil pessoas por quase 20 anos. Isso é muita gente em muito tempo. Em muito tempo, mas é o quartinho bagunçado, né, gente? Ok, é o mas é muito tempo. É que eles, pelo tempo e pela quantidade, eles fazem uma média que quase tá ali certo. Estatisticamente falando, precisa fazer muito malabarismo para tirar todas as bagunças, entendeu? Então, o que acontece? Mas, enfim... mas eu sou um leitor normal, eu vou lá e ver, deu certo, olha quanta gente, eu vou fazer isso aí. Tá feliz, tô feliz, lógico, eu não vou colocar no programa para analisar. Eu, estatisticamente falando, eu fico meio desconfiada, mas já gera uma ideia de você pensar assim, se deu esse resultado, vamos fazer outros estudos para comprovar esses resultados. É para isso que servem os estudos observacionais, né? Então, olha só que interessante, eles viram, só que o grande problema desses estudos é o seguinte, eles marcaram, a pessoa marcava no diáriozinho lá o que comia, mas só que ela não marcava todo dia. Elas iam lá de tempos em tempos, periodicamente, falavam, o que é que você comeu nos últimos 3 meses? Esquece, se eu anotou, você não lembra não, lembra ontem. Que a gente comeu ontem de noite? Não lembra, então. Eu não lembro. Então, não. Eu só sei que não foi porcaria, mas não lembro. Foi frango. Eu não lembro, não. Foi frango. Então, o que acontece? Eles viram realmente, compararam, então, desse grupo de 15 mil pessoas, acompanhadas por 20 anos, quem era mais fiel a um padrão paleolítico de dieta, que tinha os grupos... Então, a carne vermelha, ela tá dentro da dieta paleolítica, porque eles comiam os grandes animais. Você falou que foi lá para a Austrália, danou tudo lá. Aí foi para os Estados Unidos, acabou tudo lá, a gente comeu tudo. Né? Comeu tudo, né? Não, mas o que acontece? Tecnicamente, se você pensar do ponto de vista ideológico, a carne vermelha e carne gordurosa não deveriam ter restrições, porque era uma Sim, aquilo que eu falei há alguns minutos atrás. Se a gente está há 200 mil anos comendo caça, evoluindo, e só 12 mil com o trigo, significa, logicamente, assim, num pensamento normal, que a gente está mais adaptado a comer carne e gordura. E frutas, né? Essas outras que mel, criações naturais aí sem ser industrializadas. Antes da agricultura, com certeza. Eu acho que tem todo sentido. É que o problema é que eles colocaram esses critérios para a dieta paleolítica baseado naquela obra do Cordain, que viram as tribos que só comem mais carne magra, mas é porque só tem carne magra. Hoje em dia, se tiver caça no território deles, gorda, você acha que eles não vão matar para comer? Claro que eles vão. É difícil, né? Ter uns porquinhos bem gordinhos lá alimentados com cereal, né? Não vai estar. Não vai estar lá. Mas quando a gente vê esse grupo acompanhado lá na França, né, para eles acompanhar quase 20 anos para saber se essas pessoas que eram mais paleolíticas versus as menos paleolíticas, tá? As que cumpriam os critérios, as que cumpriam menos os critérios. Compararam o grupo, eles acharam realmente algumas diferenças. Que bom. Não foram tão grandes na dieta sozinha, então assim, acho que diminuiu 12% o risco de diabetes e diminuiu 9% o risco de pressão alta. A gente fala em dieta, mas é uma mudança de estilo de vida. Não é para você fazer 2 meses, 3 meses, é para você fazer a dieta. Não, e outra coisa. E alcançar o seu objetivo mesmo, que seja lá na frente. O estilo de... E demora, né? Quanto tempo demorou para a pessoa ficar do jeito que tá? Né? O metabolismo quebrado. Você não ficou fora do peso em 3 anos, né? Foi a vida toda, né? Você está falando de uma pessoa de 30, 40, 50 anos de idade, 60 anos de idade. Foi a vida inteira comendo, do ponto de vista paleolítico, foi a vida inteira comendo grãos e farinha e pão e arroz e essas leguminosas, tudo que precisa plantar muito, que não existia. Muita energia comida para né? pouco gasto, né? Gasto, exatamente. Ainda mais quando é processado, vira farinha, se transforma em outros alimentos, enfim. E aí, só que assim, como você falou, é um estilo de vida. Então, quando eles compararam nesse mesmo grupo, nesse mesmo estudo francês, o que eles chamavam de critérios, scores, né, para um estilo de vida paleo, que é não ser obeso, não fumar,
além da dieta, ter os scores da dieta. Não vamos falar nisso, né? E Ninguém tá atividade fumando, física, né? Então, provavelmente também exposição ao sol, aquela coisa de respeitar o ritmo circadiano, né? Que é dormir no horário, acordar no horário. Acordar no horário. Dentro da, quando você fala ciclo circadiano, do seu cronotipo, que é você acordar quando o sol está nascendo e dormir no escuro, um pouquinho depois, né? E dormir quando está escuro, um pouquinho depois que escurecer. Não vai dormir às 2 da manhã, né? O ser humano não foi feito para isso. Então, quando você juntava toda essa questão de estilo de vida, além da alimentação e atividade física, ou pelo menos não ser sedentário, a redução do diabetes foi de 42%. Olha só, quase curou. E hipertensão ainda foi menos, foi 15%, porque a hipertensão também tem algumas questões genéticas, né? E é mais difícil de... Então, dá a impressão porque de que... diabetes tipo 2 é alimentação, né? Fechou a boquinha para carboidrato, sai, né? Sai. E às vezes nem precisa ser todo carboidrato, né? Pode ser carboidrato Não, refinado. Não, pode comer comer carboidrato de legumes e frutas, né? Mas tem que... O processado é o que fica 3, 4 dias no corpo, né? E assim, muita caloria para pouco gasto, né? Fígado gorduroso, a gente vai falar sobre fígado gorduroso e isso melhorou? Fígado gorduroso é outra coisa que acontece muito, tá, gente? Principalmente associado Mas com é por conta de carboidrato, não é não? É excesso de energia guardado nas células do fígado em forma de gordura. Que a gente chegou a falar num vídeo, não sei se vai pra frente ou tá lá. É o primeiro vídeo dessa série de dietas, que é o vídeo do metabolismo da cabaninha, né? Explicando o metabolismo. A gente já tá publicado esse vídeo, então é só ver. Esse vídeo dá para colocar um card aqui, vamos colocar aqui em cima? Coloca. Então, que aí explica do fígado que está guardando no lugar errado, né? Exatamente, que você está guardando gordura no lugar errado. Então, no caso, dentro das células do fígado. Por quê? Porque você não está conseguindo gastar esse excesso de energia e o corpo transforma em gordura. Grande parte das vezes esse excesso de energia não vem da gordura que você come. Às vezes, a maioria das vezes vem do carboidrato que você come, que você não gasta, que não consegue girar a mitocôndria para te dar energia, te dar ATP, e aí ele é transformado nos triglicérides. E as gotículas de triglicérides acabam acumulando no fígado. O fígado manda para a célula gordurosa, a célula gordurosa fala assim, não, já tem demais, devolve, volta que eu não aguento. Uma solução aqui de uma pessoa normal que entendeu o que você falou, que não é cientista, como eu, é você emagrecer e usar aquela energia que está acumulada alguma coisa, ou seja, fazer um esporte, cortar os carboidratos, emagrecer, a gordura do fígado provavelmente vai ser a primeira a sair, né? Provavelmente sim, porque senão ele não começar a funcionar direito. E aí pode aí depois vira cirrose, aí vira esteatose, 1, 2, 3, exatamente. Aí então, o que acontece? Houve diferença significativa e olha que interessante, esse grupo espanhol, eles compararam, se eu não me engano, a dieta paleolítica com a dieta mediterrânea, que também pode ser uma dieta, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre ela, coloca aqui nos comentários que a gente vai preparar. Então, a dieta paleolítica com a mediterrânea. Então, eles não fizeram um embate direto entre as duas, mas eles compararam quem era fiel e seguia do jeito certo os critérios da paleolítica, quem era fiel e seguia do jeito certo a dieta mediterrânea e quem bagunçava, não estava nem aí e comia qualquer porcaria. E aí houve uma diferença, olha só, da gordura hepática e intrahepática de 64% com a dieta paleolítica e de 40 e poucos % na dieta mediterrânea. Em 6 meses. Ou seja, em 6 meses você já consegue reduzir a gordura, como você falou. Não, tô gostando. Que mais benefício você pode ter de uma dieta? Mesmo do além de perder peso. Por exemplo, a apneia do sono. A apneia do sono. Temos amigos que usam. Temos amigos aí que usam aquelas CPAP, ficam lá. Então, por exemplo, esse estudo da apneia do sono foi um estudo sueco, aí eles tinham mais ou menos 30% das calorias eram proteínas, 40% gordura e 30% carboidrato. Olha lá, se você tem apneia do sono, uma dieta boa essa, hein? Estruturaram direitinho e compararam com a dieta nórdica lá, que era a recomendação dos guidelines dos países nórdicos, que já tinha mais carboidrato. Essa dieta nórdica tem até 60% de carboidrato e 15% de proteína. E aí eles viram assim que então todo mundo era sobrepeso. Então, o grupo que estava mais sobrepeso teve mais benefícios, então. Isso, porque o que aconteceu? Eles viram que as duas dietas não tiveram diferença na apneia do sono, a não ser quando você separava por quem tinha perdido peso. Então tem uma quantidade de peso. Então quem fez a dieta do jeito correto, com a quantidade correta, que conseguiu perder peso com a dieta, porque parece que nesse estudo eles podiam comer o que quisesse. Então assim, apesar de você comer do jeito recomendado, se você comer demais, muito mais que você está usando, você acaba não perdendo peso. E a apneia do sono só teve associação com quem tinha perdido peso, em qualquer uma das dietas.
Nessa dieta Mas a dieta paleolítica perdeu mais peso. Gente do céu, que ótimo isso, Mas porque né? tem menos carboidrato também. E né? a gente Nesse vai caso falar específico. esse controle de depressão? A gente chegou a... Outro benefício que eu encontrei pesquisando a dieta paleolítica foi em relação à depressão e ansiedade. Agora, veja só, gente, é complicado, porque às vezes a pessoa já tem a depressão, aí você vai fazer a dieta porque quer melhorar, então, né, vamos ver isso aquele mesmo recadinho de sempre, né? Não, né? aquele recado de sempre. Esse canal não é para você não sair fora dos seus recomendações médicas, nem psicológicas, nada. Não quer dizer, continue seguindo a orientação médica, você pode sugerir ao seu médico, olha, eu vi essa dieta paleo, será que é legal? Será que eu posso fazer? E ele vai te orientar, e o nutricionista também, e o nutrólogo, né? E essa comparação que eles fizeram aqui, eles usaram aqueles questionários de depressão, ansiedade, estresse, né? Tem até um bem famoso que é o inventário de Beck, de depressão, né? É bem famoso. E aí o que acontece? Eles compararam também dieta mediterrânea com dieta paleolítica e, como eu falei, não compararam diretamente as duas dietas, mas quem dentro da dieta tinha respeitado a dieta e quem não tinha respeitado a dieta, né? Okay. Só que foi um estudo transversal, é como se tivesse tirado uma fotografia de todo mundo e falar, tá, esse pessoal respeita a dieta, esse pessoal não respeita, tem depressão ou não tem depressão, né? Okay. E aí realmente viu algumas diferenças significativas sim. Quem respeitava a dieta tinha menores scores indicativos de depressão, de ansiedade e de... Ou seja, quem seguia estava mais felizinho. Estava correlacionado com ter menos chance de ter depressão, ansiedade ou... Ok, então existe a chance de melhorar. Isso, mas teria que realmente implementar um acompanhamento, uma intervenção e acompanhar as pessoas para ver, né? E as dificuldades e riscos potenciais? Já estamos nas dificuldades. Olha, o vídeo está chegando ao fim. Está meio longo esse vídeo, mas é porque é muita coisa, gente. É interessante vocês saberem. Então vai até o fim, que é bem interessante ver. Já está chegando no fim. Quem chegou até agora, acho que fica. Agradeço, né? Então, o que acontece? Se você pensa assim, puxa, eu vou fazer uma dieta, será que eu vou ficar com alguma deficiência nutricional, né? Vitamina D, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Então, vamos começar de volta. A vitamina D e o cálcio, que é uma das coisas que as pessoas pensam por quê? Porque não come leite derivado. Você pensa assim, puxa, de onde é que eu vou tirar meu cálcio, né? Mas esse cálcio que está no leite, ele é biodisponível para a gente? O do leite é mais do que o dos vegetais. Mas você pode também ter a quantidade correta sem necessariamente comer leite ou derivados. Ok, como? Por quê? Porque na carne, toda vez que tem proteína animal, você tem cálcio junto e a própria proteína animal ajuda o cálcio do restante da alimentação a ser absorvido no intestino. Entendeu? Que interessante isso. Então, por exemplo, é diferente quem come só o cálcio das vegetais folhosos e não come nenhuma proteína junto, às vezes tem dificuldade de absorver. Por causa da ligação que eles fazem com alguns antinutrientes que existem nos vegetais, né? Isso é para outro vídeo. Então, assim, tecnicamente não houve diferença. Teve um estudo iraniano em 2021 que comparou, até também com a dieta mediterrânea, né? Que é bem estudada, e eles viram que de todo mundo que seguiu as dietas, na verdade, houve até menos deficiência nutricional em quem seguiu do que em quem não seguiu. Ok. Porque quem não seguiu provavelmente estava comendo coisa processada, que não tem a quantidade correta, né, dessas vitaminas, né? E a aceitação? Essa você pode perguntar para mim. Isso eu posso perguntar para você. Dá para aceitar? Dá para ter uma aderência na super dieta grudativa, aceita fácil, cheia de gostos e sabores, entendeu? Você fica cheio o dia inteiro. Então, só no café da manhã você entra e fica bem saciado. Fica muito saciado. É gostosa, é palatável. É gostosa, é palatável, adoro churrasco, é muito bom. Só que sem farofa. Sem farofa, isso é verdade. Porque as pessoas fecham churrasco farofa, né? Salada de batata. Não, né? Não, nada disso é paleolítico. A única coisa paleolítica ali é o vinagrete. O vinagrete. E a carne. É o vinhozinho. Não, vinho não é paleolítico. As uvas já apodreciam na época, já virava vinho. Não é paleolítico? Não, espanhol. Vinho não é paleolítico, não. Mas tudo bem, se você quer escapar com vinho, aí tudo bem. Não, tem 2 estudos, sim, gente. Tem um estudo australiano que mostra que a palatabilidade, a aceitação é boa. Eles não esperavam, as pessoas do estudo não esperavam que fosse uma dieta saudável, porque o que é saudável para eles, que era a dieta recomendada pelo governo, era diferente, mas eles tiveram os mesmos benefícios do governo australiano. É o mesmo que os Estados Unidos, né? SAD, diet. Inclusive SAD de triste. A sigla serve para os dois, né? Serve para os dois, Standard American ou Australian Diet. SAD Diet. Standard de padrão. SAD significa... É a dieta padrão. Cansadinho, triste. Então é a dieta da tristeza, que é o quê? Massa, pão,
né? Tudo Tudo processado, sorvete, tudo de junk food, de comida E aí lixo. a gente chega no contraditório. Então, qual que você acha que seria a dieta Pera, que contrária? essa é a pergunta pra mim, já que eu participei pouco nesse vídeo. Eu falei demais, desculpa, gente. Desculpa, sabe? Eu acho que a contraditória dessa é essa dieta sede aí, essa dieta da tristeza, que é a dieta cheia do macarrão que o pessoal tá comendo aí, Só aquele comida processada, pratão né? assim de arroz com frango. A com dieta isso aqui. paleolítica é ao contrário do que a gente faz, não é nem no neolítico, mas hoje em dia, depois da Revolução Industrial, com super processados. É tudo que for, encaixotado, embalado, empacotado, sabe? Colorido, com caixas coloridas, cores exuberantes. Sabores artificiais. Gente, a gente chegou no fim de mais um vídeo do DR das Dietas. E agradeço aqueles que curtiram e compartilharam, muito obrigado. E para você também que chegou até o fim, está de parabéns. Estamos orgulhosos de vocês. E isso faz com que nos incentive cada vez mais. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima DR das Dietas. Segunda? Toda segunda às 9 da manhã. Tchau, gente. Obrigado.